Amós, ele é um profeta menor. Um profeta menor não por causa de sua estatura ou por causa que profetizou menos. Profeta menor porque o tempo do seu ministério foi menor do que os outros. Então, livro de Amós, capítulo de número 7. Enquanto você acha, eu quero dar um recado para você. Quero que você olhe aqui um minuto. Esses aqui são os 2 primeiros livros do curso de teologia da nossa igreja. Uma grande vitória que a nossa igreja tem conquistado. Eu quero que você saiba que todos os professores de teologia, todo o grupo que está envolvido com a teologia da igreja, não são pessoas despreparadas, todos são preparados, todos têm teologia, têm um nível, uma graduação teológica. No Newton Torres nós temos o pastor Cristiano, tem um nível médio de teologia. Na turma de quinta-feira nós temos o pastor Tiago, também um grande teólogo. Na turma de sábado eu estou dando aula aqui na igreja, eu sou bacharel em teologia. Pastor Jailson está nos ajudando com os livros, também é bacharel em teologia. E está aqui uma oportunidade de você aprender a palavra de Deus. Se você ainda não se matriculou, ainda não veio, mas tem vontade, eu faço um convite para você. Venha sem compromisso assistir uma ou duas de nossas aulas, para você ver o que é a teologia. Teologia não mata profeta. Teologia ensina o cristão as verdades bíblicas. Amós, capítulo de número 7, versículo de número 14. Olha para o seu irmão, fala assim para ele: toda crise. Não, irmão, ele não ouviu ainda. Fala assim para ele: toda crise, ela vem na nossa vida com um propósito. Fala assim para o seu irmão: hoje você vai entender o propósito da crise. Aleluia. Amós capítulo 7, versículo 14 diz assim: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Respondeu Amós a Amazias e disse: eu não era profeta e nem filho de profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Repita comigo: cultivador de sicômoros. Repita mais uma vez: cultivador de sicômoros. Vamos entender um pouco esse contexto bíblico. Existiam 3 classes na Bíblia Sagrada, aonde era permitido o óleo da unção, aonde era derramado o óleo da unção. Essas 3 classes, elas se dividiam em reis, sacerdotes e profetas. Os reis, eles exerciam a monarquia sobre o povo, e através da sua regência, através do seu reinado, eles exerciam a vontade de Deus sobre o povo. Os profetas, eles traziam ao povo a voz de Deus, eles traziam ao povo as respostas que viam de Deus para a sua vida, para as situações e as circunstâncias a qual o povo estava vivendo. E os sacerdotes, eles levavam Deus ao povo. Então essas 3 classes eram 3 colunas instituídas por Deus para edificação de toda a nação de Israel, para a edificação de todo o povo de Israel. Porém, nesse contexto aqui, no capítulo 7 e no livro de Amós, nós vemos que essas 3 classes, elas se envolveram numa briga tremenda. Nós vemos o rei Jeroboão II, que reinou em Israel. Nós vemos Amazias, o sacerdote, e nós vemos Amós, o profeta, se envolvendo numa discussão, se envolvendo numa briga. O povo estava vivendo debaixo da idolatria.
Jeroboão havia introduzido no seio de Israel práticas idólatras. E a nação estava vivendo uma crise espiritual muito grande, muito forte. A nação estava vivendo uma crise de identidade espiritual, porque ora estava servindo ao Senhor e ora estava adorando aos ídolos. Deus levanta Amós, Deus chama Amós, e Amós começa a exercer o seu ministério. Amós começa a profetizar, e no meio de suas profecias, aqui nesse capítulo, você vai ver a epígrafe do texto que fala a visão da locusta, do fogo e do prumo. Você vai ver que Deus dá uma visão ao profeta, e o profeta começa a profetizar contra o trono de Jeroboão. A nação começa a se animar, a se alegrar com as profecias de Amós. Porém Amazias, o sacerdote, compra as dores do rei. E ele chega, ele vai até o rei e diz: escuta, rei, levantou um profeta aí, porque no tempo de Jeroboão eram dois profetas, Oséias e Amós. Levantou um profeta aí chamado Amós, que está profetizando contra o seu trono. Amazias chega em Jeroboão e fala assim: ó, toma cuidado, porque esse camarada vai fazer uma revolução na nação. A nação vai se levantar e vai tirar o teu trono. Jeroboão se levanta como rei, e ele emite uma ordem a Amós: pegue as suas coisas, sai de Betel, porque você não vai profetizar mais aqui. O rei se levanta e ordena a Amós que não profetize mais para o povo de Israel. Amós começa a viver uma crise. Pergunta para mim por quê? Não, irmão, eu não ouvi. Amós começa a viver uma crise. Pergunta para mim por quê? Porque Amós havia crescido naquela nação, havia orado pelaquela nação. Amós havia pagado o preço por Israel. Nesse versículo ele expressa bem isso. Ele fala assim: olha, eu não era profeta. Ele está falando assim, ó, o meu pai não era profeta, eu não tenho hereditariedade de profeta, eu não estudei na escola de profeta, eu não queria ser profeta, mas Deus me chamou para ser profeta. Não, irmão, você não entendeu ainda. Olha para o seu irmão que está do seu lado, aponta o dedo de profeta na vida dele e fala assim, ó: você pode até não enxergar o ministério que Deus me deu. Fala assim para ele: você pode até não dar nada para mim, mas quem me chamou foi Deus. Fala assim para ele: eu não queria estar aqui, mas foi Deus quem me chamou. Diga assim para o seu irmão: não pare. Não, irmão, ele precisa ouvir isso. Então fala, dá mais ênfase na sua palavra. Ele precisa ouvir isso. Fala assim para ele: não pare, pois não foi o homem quem te comissionou, quem te preparou, quem te ungiu, quem te escolheu. Foi Deus quem te separou. Fala assim para o teu irmão: prepara o lenço. Fala assim para ele: se você não trouxe lenço, prepara a manga da camisa, porque hoje você vai chorar. Cultivador de sicômoros. Amós começa a enfrentar essa crise, a viver essa crise. E é interessante que nesse versículo ele vai revelar que na segunda profissão dele estava a explicação para a crise que ele estava vivendo. Não, irmão, você não entendeu ainda. Eu vou te dar mais uma oportunidade para você usar esse pedacinho de massa cefálica que Deus te deu. Quando Amós fala assim, ó, presta atenção no versículo:
E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Quando ele fala, eu era cultivador de sicômoros, ele está falando, eu estou entendendo por que tudo isso está acontecendo. A minha segunda profissão, ela vai me revelar o porquê que isso está acontecendo. Pergunta para mim, por quê? Não, irmão, eu não ouvi. Pergunta para mim, por quê? Vou te explicar. O sicômoro, ele era uma figueira brava. Existiam duas classes de figueiras: uma figueira boa, de primeira linha, de primeira qualidade, que era cultivada pelo povo, e a figueira brava. Essa figueira brava é a mesma figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus. Essa figueira, ela não era cultivada pelos agricultores, porque ela não dava lucro, ela não dava rentabilidade. O fruto do sicômoro, ele passava de verde para podre, ele não amadurecia. Então o agricultor não conseguia colher um fruto e vender. Se você andasse em Israel nessa época, você ia falar assim: esse pé de sicômoro foi Deus quem plantou. Porque os agricultores não gastavam dinheiro com isso. E Amós era cultivador de sicômoros. Porque o povo de Israel, os agricultores, eles desenvolveram uma técnica para o amadurecimento do fruto. O que eles faziam? Na época da chuva seródia e da chuva temporã, os agricultores, eles andavam com um bisturi, uma faca, uma navalha no bolso. E quando chegava a época da chuva, ele subia na figueira brava e ele cortava figo por figo. Pergunta para mim, para quê? Para que quando viesse a chuva seródia e temporã, as gotas da chuva com ácido entrasse dentro do figo e amadurecesse o figo de dentro para fora. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Presta atenção, eu vou te explicar só mais uma vez. Deus está dizendo para você que a crise não veio para te destruir. Fala assim para o seu irmão, fala assim para ele: para de graça. Fala assim para ele: você entendeu? As feridas causadas pelo bisturi de Deus, ela traz amadurecimento. Ela não nos separa de Deus, ela nos amadurece para nós vivermos a promessa. Fala assim para o seu irmão: sabe por quê você está passando por essa crise? Fala para ele assim: sabe por quê a crise chegou? Porque Deus não queria que você apodrecesse, que você passasse do tempo. Ele precisa amadurecer o seu caráter, a sua personalidade. E a personalidade só se amadurece na crise. Mas você não entendeu ainda, irmão. Eu vou te explicar mais uma vez. Eu estou falando para você que toda essa crise que você está passando, todo esse momento de tribulação, todo esse momento de angústia, todo esse momento de tristeza, não veio para te derrubar, não veio para te jogar no chão, não veio para te destruir, veio para amadurecer o seu caráter, veio para amadurecer a sua vida, veio para amadurecer toda a sua personalidade. Fala assim para o seu irmão: sabe por que Deus te chamou? Porque você tem cara de menino. Pergunta para mim por quê? Porque quando se feria o sicômoro, ele amadurecia por dentro.
mas a casca continuava verde. Não, irmão, você não entendeu aí. Eu estou falando para você que muitos olham para você e falam assim: é um menino, não vai longe, não tem responsabilidade, não tem personalidade. Muitos olham para a equipe ministerial dessa igreja e falam assim: só tem moleque, só gente nova, não vai longe. Mas aí eu estou falando, você está olhando a capa do figo, a capa está verde, mas aqui dentro está maduro. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que muitos olham para você e não te dão nada. Falam que você não tem capacidade, falam que você não vai longe. Mas Deus manda eu te dizer essa noite: por fora está verde, mas por dentro está maduro. Por fora está verde, mas por dentro está maduro. Não, irmão, você não entendeu ainda. Meu Deus, a crise vem, porque é na crise, é quando Deus fere o figo, é quando o bisturi de Deus passa na fruta, no figo. É nesse momento que acontece o amadurecimento. É na crise que nós mudamos o nosso jeito de ser. Você, quando veio para a igreja, falava assim: eu nunca vou usar terno, eu nunca vou pregar. Mas passou pela crise, foi preparado e está pregando. Você, quando veio para a igreja, falou assim: eu nunca vou cantar, nunca vou louvar. Mas Deus te chamou, te fez o corte, fez a ferida, te amadureceu, te deu o dom e você canta. Ei, essa crise que você está passando, esse ferimento vindo de Deus na sua vida, é para que você mude o seu caráter e a sua maneira de ser. Olha para o seu irmão, diga para ele: a crise, ela vem para o crescimento. Eu olho para a igreja, eu vejo um monte de figo, eu vejo um monte de sicômoro cortado, eu vejo um monte de sicômoro saindo aquele caldo quando você corta. E o Espírito fala assim para mim: fala para minha igreja que está chegando a chuva seródia, está chegando a temporã. Fala para minha igreja que quando a seródia começar a cair, ela vai entrar por esse corte causado pelo meu bisturi e vai começar a amadurecer. Fala para minha igreja que quando a seródia cair, ela vai entrar nas feridas da alma e vai começar a cicatrizar. Ei, fala assim para o seu irmão: você sofre. Fala para ele: não é porque você merece, é porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Existem dois fatores que geram crise na nossa vida. A crise, ela vem de duas maneiras sobre a nossa vida. Ela vem através da tentação e através da provação. Tentação é diferente de provação. Provação não é tentação. Tentação não é provação. Na tentação, a tentação ela vem do diabo. Na tentação é você e o diabo. A provação ela vem de Deus. E na provação é você e Deus. Pergunta para mim: qual é a diferença, pastor? Eu não ouvi. Pergunta para mim: qual a diferença, pastor? A tentação destrói o caráter do homem. A provação edifica o caráter do homem e muda. A tentação, ela separa o homem de Deus porque ela gera pecado. A provação, ela aproxima o homem de Deus através da oração e do jejum. A tentação, ela vem para te derrubar.
A provação, ela vem para te levantar. A tentação, ela vem para te fazer pecar. A provação vem para te santificar. Quando a tentação chega, ela te deixa em ruínas, ela te destrói. Mas quando vem a provação, ela te edifica. Ei, a provação veio e trouxe uma mensagem que você ainda não entendeu. A provação chegou na sua vida e trouxe para você uma mensagem que você ainda não entendeu. A mensagem é a seguinte: a provação veio para te edificar, para te levantar, para te aproximar de Deus. A provação veio para mudar o seu caráter, para mudar a sua personalidade. A provação veio para que você se aproximasse de Deus. Fala assim para o seu irmão: o diabo, fala para ele, o diabo não tem poder sobre as circunstâncias que permeiam a sua vida. Fala para ele, o diabo não tem poder sobre a sua história. Fala assim para ele, o diabo não tem poder para mudar aquilo que Deus preparou para você. Não, irmão, você não entendeu ainda. Quando eu falo que o diabo não tem poder sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre as circunstâncias que você vive, eu estou falando que o que você está vivendo não é tentação, não vem do diabo, é provação e vem de Deus. Quando o figo ele é ferido, nós pensamos em retroceder. Quando o figo é ferido, nós queremos jogar tudo para o alto. Nós queremos largar a mão de tudo, abrir mão de tudo. Nós queremos deixar os sonhos, os projetos, os planos de lado. Quando o figo é ferido, o nosso coração fica em pedaços. Mas fala assim para o seu irmão: a ferida é gerada para crescimento. Irmão, você não está sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmão. Eu estou sentindo como se tivesse um azeite caindo do céu sobre as feridas que estão lá. Eu vejo como se tivesse uma cachoeira aberta e um monte de ferida exposta e o azeite descendo. Sabe quem é esse azeite? Esse azeite chama Espírito Santo. Ele está tocando na sua alma, está tocando no seu coração, está arrancando a raiz de amargura, está tirando a tristeza, está jogando por terra a depressão, está jogando por terra aquilo que você acha que é uma incompetência sua. Ele está jogando por terra toda a tristeza. Ele levante a sua mão e receba um bálsamo que vem de Deus sobre a sua vida. Fala assim para o seu irmão: não importa o que a crise levou, não importa se a crise levou os amigos, se a crise levou a família. Fala para ele: não importa se a crise levou o dinheiro, se a crise levou a alegria. Fala assim para ele: não importa se ontem eu andava de carro e a crise levou. Fala assim: não importa a situação que eu me encontro, o que importa é que existe uma coisa que a crise nunca vai remover. Pergunta para mim, pastor, o que é a presença de Deus na tua vida?
crise chegou devastando e desestruturou a família e separou as amizades, não importa se a crise chegou na empresa e a empresa fechou as portas. Ei, eu estou dizendo para você que não importa o que a crise arrancou de você, o que importa é que Deus está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. A crise não remove Deus, a crise não remove Deus. Bate no peito assim, bate no peito. Fala assim: não importa o que aconteceu até agora, o que importa é que eu tenho a presença de Deus. E o meu Deus é tão poderoso que Ele vai restituir tudo aquilo que a crise levou. Quando a crise chega, surgem duas perguntas. E eu tenho certeza que todos que estão aqui já pensou nisso. E as duas perguntas são: o porquê que eu nasci e o porquê que eu não morro. Quando chega a crise, nós começamos a nos perguntar: por que da minha existência? Por que o Senhor não me leva de uma vez? A tristeza bate, a angústia vem. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Deus está dizendo assim: sabe por que você não morre? Porque o céu não é aonde se conquista a vitória. Não, irmão, alguns entenderam. Alguém entendeu? Eu estou dizendo para você que o céu não é aonde se conquista a vitória. O céu é o pódio, é aonde se comemora. A vitória é conquistada na pista, é conquistada aqui na terra. Mas você não entendeu ainda, irmão. Você não entendeu ainda. Quando eu falo que o céu é o pódio e que a terra é a pista, eu estou falando para você: você não vai morrer antes que Deus te exalte. Pai, irmão, para de graça, irmão. Eu estou falando para você que no céu é onde você vai comemorar aquilo que você venceu aqui. Eu estou falando para você que você não morreu até hoje, porque Deus não vai te levar, não está interessado em te levar antes de te honrar, antes de te dar vitória, antes de te levantar, antes de mostrar para todo mundo que Ele é Deus na sua vida. Olha para o seu irmão que está do seu lado, fala assim para ele: sabe por que eu não vou morrer? Porque Deus não está interessado em me levar antes que as promessas se cumpram. Fala assim para ele: sabe por que eu não vou morrer agora? Porque Deus não vai me levar antes que o nome dEle seja glorificado na minha casa, seja glorificado na minha vida, seja glorificado na minha família, seja glorificado nos meus negócios, seja glorificado na minha empresa. Fala assim para o seu irmão: sabe por que eu não morro agora? Porque Deus vai me exaltar primeiro, porque Deus vai me levantar primeiro. E muitos, fala para ele, muitos ainda vão viver vivendo o melhor de Deus nessa terra. Olha assim para o seu irmão, bate assim no peito, fala assim para ele: eu só vou morrer depois do cumprimento da promessa.
Fala assim para ele: eu só vou morrer depois que Deus me levantar, depois que Deus exaltar minha vida, depois que Deus provar para os meus inimigos que Ele é Deus na minha vida. Já vou encerrar, irmão. Sabe por que o símbolo do Espírito Santo é a água? Pergunta para mim por quê? Não, irmão, eu não ouvi. Eu acho que eu estou com problema de ouvido. Pergunta para mim por quê? Porque é a água que penetra o corte do sicômoro, entra lá dentro e faz o fruto amadurecer. Não, irmão, você não entendeu aí. Você não entendeu. Meu Deus, para de graça, vai. Eu estou falando para você que quando a água entra no corte feito pelo agricultor, quando a água entra no corte feito pelo agricultor, ela entra e causa o amadurecimento de dentro para fora. Eu estou falando para você que quando o Espírito Santo ele vem na ferida feita pelo bisturi de Deus, ele entra, ele cura o interior e traz o reflexo de dentro para fora. Eu quero que você se coloque em pé. Eu vou fazer um ato profético aqui. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Imagine que você é um sicômoro, é um figo. Imagine que você é um figo. E como figo, o corte está exposto ao sol. E como figo, o corte feito pelo agricultor está doendo. E como figo, o corte causado pelo bisturi de Deus está aberto. Feche os seus olhos. Você é um figo nesse momento. Você é um sicômoro com o corte exposto para cima. Agora começa a sentir as primeiras gotas da chuva. Começa a sentir as primeiras gotas da chuva seródia, aquela que vem calma. Está começando a chover a chuva seródia do Espírito Santo sobre a sua vida. Começa a sentir agora as gotas caindo sobre o teu rosto, permeando, descendo pelo seu corpo, entrando nas feridas da sua alma, do seu coração. Começa a sentir o Espírito Santo queimando, amadurecendo esse fruto de dentro para fora. Começa a sentir o Espírito Santo arrancando toda a raiz de amargura, toda ferida da alma. Começa a receber a cura interior. Ei, Deus não te trouxe aqui para você chegar amanhã chorar e começar a chorar e começar a ficar triste, falando assim: ontem no culto estava bom, mas hoje a minha vida está triste de novo. Ei, Deus não está interessado que você vá para sua casa com essa tristeza no peito, com essa dor no coração. Ele está enviando o Espírito Santo agora, lá dentro do seu ser, lá dentro do seu coração. Está arrancando toda a raiz de amargura, está arrancando toda a tristeza, está arrancando toda a angústia que está no seu coração. Ele está arrancando toda a ferida causada pela crise, toda a ferida causada pela dificuldade. Ei, receba o Espírito Santo, começa a sentir a presença dele. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba a cura interior agora. Ele está entrando na ferida, está curando a sua alma nesse momento. Receba aí o toque do Espírito.